Obrigado, Jesus, por estar na tua casa. Obrigado por essa oportunidade tão ímpar. Obrigado por ter usado o ungido desta casa, o pastor Wesley, para aceitar o nosso nome e esta noite estarmos aqui. Senhor, eu reconheço que sou muito pequeno diante do teu evangelho. A tua palavra por si só, ela já tem poder. E eu sei que esse povo não veio aqui para ouvir a minha voz, mas para ouvir a tua. Por isso eu te peço, continue falando com a tua igreja, agora através da tua palavra. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E que o teu nome continue sendo glorificado. Me usa como instrumento em tuas mãos. Que eu seja um arauto que transmite a mensagem do Senhor para aquele destino que o Senhor já projetou nessa noite. Fica conosco, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Veja só, o texto que você acabou de ler comigo é um texto muito conhecido, inclusive no meio secular. Certa vez eu estava assistindo o Discovery Animals. Tem aquelas passagens sobre os animais, os costumes dos animais e tal, a fauna, a flora, e me surpreendeu quando eu estava assistindo um certo programa e passou a história de um lagarto que colocaram o nome dele de Lagartixa Jesus Cristo, porque ele consegue, correndo, empreender uma velocidade tal que ele anda sobre as águas de um rio, de um riacho. Aí botaram Lagartixa Jesus Cristo. Aí logo associei, rapaz, ó, até o mundo conhece essa passagem que Jesus andou sobre as águas. Então é um texto muito conhecido. Quando a gente começou a ler a partir do versículo 22, tem uma expressão que começa a leitura, que quem colocou de propósito para fazer um link daquilo que ele acabou de narrar com aquilo que ele começará a narrar em seguida. E essa expressão é logo a seguir. Deve estar aí na versão da sua Bíblia. Por que a pessoa colocou logo a seguir? Veja só, nem tudo na Bíblia está na ordem cronológica imediata. Alguns fatos ocorreram um dia, tem um intervalo de dias ou de semanas e é narrado outro fato. Mas em alguns momentos, um fato acontece exatamente após o outro no decorrer daquele dia. E é o caso aqui. Quando você se deparar com expressões na palavra do Senhor como essa, logo a seguir, ou passadas essas coisas, depois dessas coisas, em seguida, quem colocou isso é para chamar a sua atenção. O que eu vou narrar agora aconteceu imediatamente após aquilo que eu já narrei. E o que é que Marcos ou Mateus acabou de narrar? Se você puxar a partir do versículo 13 aí do capítulo 14 de Mateus, acabou de acontecer a primeira multiplicação de pães e peixes. E quando a gente olha e lê por cima, parece que foi rápido, mas não foi. As informações numéricas que constam no texto dizem que tinha aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que já estavam acompanhando Jesus durante uma jornada diária, ouvindo Jesus pregar. E o texto diz para a gente que ao cair da tarde ou ao anoitecer, os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, já é tarde, o lugar é deserto, é melhor o Senhor liberar a multidão para que eles possam ir pelas aldeias e achem lugar para descansar e onde comer. E Jesus vai falar para os discípulos: não vão mandar o povo embora não, vocês vão dar a eles de comer. Filipe olha e diz assim: Senhor, 200 dinheiros não daria para que cada um tomasse um pouco. Aí aparece André e diz assim: olha, tem aí um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para essa multidão? Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, pede para que os discípulos organizem a multidão sentando em grupos, e ele começa agora a agradecer pelo pouco que tinha, dá para os discípulos, e os discípulos levam para a multidão. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns historiadores vão inflar esse número para aproximadamente 10 a 15 mil pessoas. Agora, raciocine comigo. 10 a 15 mil pessoas andando com Jesus, ouvindo Jesus falar. Portanto, eu os considero crentes, gente crente com Jesus. E agora, uma refeição para aproximadamente 15 mil crentes. Lá em Pernambuco, a gente fala que crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Aleluia. Então você imagina 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e Jesus multiplicar pão e peixe para esse povo todo. Haja pão e haja peixe. E Jesus só tinha 12 discípulos, 12 apóstolos.
perto de 60 discípulos, até que todo mundo comesse, se fartasse. E o texto diz que ainda recolheram 12 cestos cheios, levou tempo, não foi rápido. Penso eu que para que esse povo todo comesse, 1 hora, 2 horas, 3 horas, enfim, acontece que já estava anoitecendo e agora, depois que o milagre acontece, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar para o outro lado. E aí tem uma palavrinha que vai aparecer, que faz todo sentido e o porquê de eu ter narrado aquilo que aconteceu antes. Já está anoitecendo e Jesus vai chegar aos discípulos e falar assim, ó, vocês vão entrar no barco e vão passar para o outro lado. E ele compeliu. Essa palavra compeliu significa que Jesus deu uma ordem expressa. Significa que Jesus precisou usar de autoridade. Jesus mandou mesmo. Jesus insistiu com eles. Se Jesus precisou compelir, se ele insistiu, se ele usou de autoridade, o texto vai revelar para nós nas entrelinhas que provavelmente havia uma certa resistência por parte dos discípulos de ter que entrar no barco e atravessar o lago. E por que pastor Kleber, que havia provavelmente uma resistência? Eu enxergo pelo menos 3 motivos pelos quais os discípulos provavelmente não queriam entrar no barco e passar para o outro lado. Primeiro motivo é que já estava à noite, lembra? Multiplicação de pães e peixes, já estava escurecendo, agora anoiteceu, está escuro, e Jesus fala assim, vocês vão entrar no barco e vão passar para o outro lado. Os discípulos eram pescadores, eles sabiam do risco de navegar à noite, eles não dispunham de todo o aparato tecnológico que existe hoje nas grandes embarcações. Navegar à noite era incômodo, perigoso, a visão era turva, o caminho era tenebroso, eles não queriam ir. Segundo motivo pelo qual provavelmente eles resistiram, era porque o vento já se mostrava contrário àquela hora da noite. Tanto é, você vai ver comigo posteriormente, que eles vão remar aproximadamente 9 horas e não vão passar da metade do caminho. O vento os empurrava para trás. O terceiro motivo pelo qual, acredito eu, que eles também resistiram a ter que entrar no barco e passar, é porque agora Jesus está dando a ordem, mas Jesus não vai com eles. Em Mateus capítulo 8, quando Jesus acalma a primeira tempestade, Jesus está no barco, ele até estava dormindo, mas ele estava lá presente em carne e osso, eles a qualquer momento poderiam ir até ele, como assim o fizeram, mas agora Jesus em carne e osso, ele não vai com eles. Parece que a presença de Jesus não estará, e de fato aqui não estará. Então perceba, eles têm pelo menos 3 motivos, ou 3 obstáculos para não começar essa jornada, para não empreender essa empreitada, para não entrar no barco e ir para o outro lado. Primeiro, está noite, caminho escuro, dificultoso. Segundo, o vento sopra contrário, dificuldade, obstáculo. Terceiro, parece que Jesus não está dando a devida atenção, mandou eles ir e ficou na água, mas mesmo assim ficou na terra, mas mesmo assim a gente percebe que eles entram no barco e eles vão. E por quê, pastor? Porque tem algo que vai dar garantia a eles, que independente do caminho ser escuro, eles vão conseguir chegar. Independente do vento soprar contrário, eles vão conseguir atravessar. Independente de, na mente deles, não perceber Jesus lá, ainda assim, eles obterão êxito nessa jornada. E o que é, pastor? Quem está mandando eles irem é Jesus. E a palavra de Jesus garante. Se Jesus mandou ir, pode estar escuro, mas pode ir, porque você vai chegar do outro lado. Se Jesus falou vai, pode ir, porque ainda que o vento sopre contrário, não vai te impedir de atravessar essa caminhada. Se Jesus disse vai, ainda que você não o perceba, mas a presença dele vai através da palavra. A palavra de Jesus garante, a palavra de Jesus te dá força, a palavra de Jesus te guia, a palavra de
de Jesus que faz atravessar a jornada. Pode estar escuro, mas você vai chegar. Eu vou liberar a palavra. Pode o vento soprar contrário, mas vai dar certo no final, porque Jesus falou que daria. Você pode não vê-lo com seus olhos carnais, mas a presença dele vai te acompanhar, porque o Espírito Santo não te deixará. Será que você pode falar para umas 3 pessoas aí? A palavra de Jesus é que garante a tua jornada. Não fala com vontade, a palavra de Jesus garante a jornada. Quem sabe eu estou aqui nessa noite pregando para alguém que amanhã, em plena segunda-feira, tem uma decisão importante para tomar. Quem sabe uma viagem para fazer, quem sabe um negócio para iniciar, ou algo muito importante está para acontecer, e você está aqui pedindo um norte, uma palavra. Eu vim dizer para você que a palavra de Jesus garante. Pode ir porque ele está na frente, pode ir porque ele vai contigo, pode fechar o negócio porque é Jesus que vai te ajudar e te dar força. Tem alguém para acreditar nisso aqui? Receba e confie na palavra de Jesus. Aleluia. Então, ainda que eles observem esses 3 obstáculos, eles vão entrar no barco e vão. E perceba, sabia que tem alguns lugares, às vezes, que Jesus nos manda ir. Nós não queremos ir, mas ele nos manda assim mesmo. Porque Deus tem seus propósitos em tudo. Nada na vida do cristão acontece por coincidência. Tudo tem um propósito da parte de Deus para minha e para a sua vida. A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, você tem que ter consciência de que você não é mais dono do seu próprio nariz. Agora você tem um dono muito melhor que você mesmo, é o Senhor Jesus. E para onde Ele te enviar, Ele garante que vai dar certo no fim. Eles entram no barco, começam a atravessar. O texto diz que Jesus fica na terra, despede as multidões, depois sobe a um monte e ele vai orar. Agora olha comigo. O texto aqui em Mateus fala que o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Quando nós vamos para o Evangelho segundo escreveu Marcos vai dizer que nessa 4ª vigília da noite, o barco estava no meio do lago. Se você for para o Evangelho segundo escreveu João capítulo 6, que também narra a mesma passagem, João vai dar um número. Ele vai dizer: havendo navegado de 25 a 30 estádios, estavam sendo açoitados pelas ondas. Então veja, Mateus, muitos estádios da terra. Marcos, meio do lago. João, 25 a 30 estádios da terra. Estádio era uma medida romana, tinha aproximadamente 185 metros. 25 a 30 estádios vai dar pelo menos 5 a 6 quilômetros. Então eles começaram a remar. Estão na 4ª vigília da noite e não passaram da metade do caminho, que é 5 a 6 quilômetros. Agora ouça, 4ª vigília. As vigílias romanas eram 4. A primeira, 18 às 21. Segunda, 21 à meia-noite. Terceira, meia-noite às 3 da manhã. 4ª vigília, das 3 às 6 da manhã. Eles começaram a remar no fim da noite, aproximadamente 18 horas. Agora na 4ª vigília da noite, 3 da manhã, não passaram da metade do caminho. E o texto diz, lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 48, diz assim: e Jesus, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento era contrário. E Jesus, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento era contrário, foi ter com eles, andando por cima das águas, e desejava tomar-lhes a dianteira. Escute, eles estão a aproximadamente 6 quilômetros de distância. 3 horas da manhã, está escuro, mas o texto diz: Jesus, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento era contrário, foi até eles andando por cima do mar. Eu vou repetir o detalhe. São 3 horas da manhã, está escuro, a 6 quilômetros de distância, mas Jesus está vendo-os em dificuldade a remar. Vou repetir pela 3ª vez. São
quilômetros de distância, está escuro, mas Jesus está vendo a dificuldade dos apóstolos. Está longe, está escuro, mas nada impediu Jesus de ver a necessidade. Está longe, está escuro, mas ainda assim Jesus percebe a necessidade. Eu vim falar para quem chegou aqui nessa noite que ninguém pode impedir Jesus de te ver. Aquele que enxergou a 6 quilômetros de distância no escuro, vê você no seu quarto orando, vê você derramando lágrimas no trabalho, sabe o problema que você está enfrentando na tua família, e ninguém vai dizer que ele não te vê. Ele está te vendo, ele está te enxergando, ele está contigo. E o texto diz, quando ele percebeu a dificuldade dos apóstolos, ele foi andando por cima das águas ao encontro deles. E o texto revela a intenção de Jesus. Qual era a intenção? Desejava tomar-lhes a dianteira. Então a intenção de Jesus é: eu estou vendo a minha serva em dificuldade, eu vou tomar a frente na batalha. Eu estou vendo o meu servo em luta, eu vou tomar a dianteira da guerra. Eu estou vendo essa família na tribulação, eu vou chegar para tomar. Alguém crê na palavra profética que eu quero liberar? Jesus está chegando para tomar a frente no trabalho. Jesus está chegando para tomar a frente na tua família. Jesus está chegando para tomar a dianteira. Ele vai tomar a frente dessa guerra. Você não vai nem pelejar, ele vem para te socorrer. Pelo amor de Deus, reaja a essa palavra. Fala para quem está do teu lado: Jesus está chegando para tomar a dianteira. Quem vai na frente é ele. Quem toma a frente é ele. Ele vai com você tomando a dianteira. Vai na frente. Repita comigo: Jesus vai na minha frente. Aleluia. Ele vem andando sobre as águas, ele quer tomar a frente. Agora, ouça isso que eu vou te falar, preste muita atenção, por favor. O problema dos discípulos era estar naquele barco, naquele mar, enfrentando aquela tempestade. O problema deles é estar ali naquele barco, atravessando aquele rio, aquele lago, aquele mar, enfrentando aquela tempestade. E quando geralmente enfrentamos problemas que fogem ao nosso controle, como era o caso deles, e o agravante maior para eles é que eram pescadores, tinham o hábito de navegar, mas mesmo assim fugiu do controle. Sabe aquilo que você geralmente detém total domínio e até isso foge das suas mãos? Aconteceu com eles. E quando isso acontece, geralmente a nossa visão, a nossa mente, nosso emocional, nossos sentimentos ficam absurdamente alterados. Foi o caso deles. E Jesus vai agora ao encontro deles, andando por cima das águas. E eles estão em uma situação tão difícil, tão fora de controle, tão atribulados, tão perturbados. Para eles, a coisa já está muito ruim. Para eles, a situação está desesperadora. Para eles, estão a ponto de morrer. Quando eles olham a uma certa distância, tem um vulto se aproximando. Eu chamo de vulto porque eles não reconheceram que era Jesus. Está claro no texto. Tanto que eles olham e gritam: é um fantasma. Então, a questão aqui é, para eles, a coisa já não está boa e parece que vai piorar. Vou falar de novo. Para eles, a coisa já está ruim e parece que está complicando mais. Só que, quando eles gritam é um fantasma, Jesus se revela no meio da situação. E ele fala: não é fantasma, sou eu, não temais. Então parecia que estava complicando mais, porém na verdade era Jesus chegando para resolver de uma maneira completamente diferente. Não, deixa pegar, eu vou falar. Parecia que estava complicando mais, mas era Jesus chegando para resolver da maneira dele. O problema é que eu e você e os discípulos idealizamos a solução de acordo com o nosso conhecimento e os nossos pensamentos. Só que o nosso pensamento está limitado à terra. O pensamento de Jesus vem do céu e não tem limite. Oh, irmão, se você puder anotar o que eu vou
mais, só para resolver de uma vez por todas. Então eu tenho que falar de novo. Deus é especialista em fazer ou deixar parecer que está complicando mais, só para resolver de uma vez por todas. Pastor, mostra isso na Bíblia. Êxodo capítulo 14. Após o Senhor enviar 10 pragas para o Egito, e a 10ª praga vem a morte de todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó. Faraó então deixa o povo ir embora, cumpre a ordem de Deus e libera o povo de Israel, vai sair da escravidão. O povo começa a caminhar pelo deserto sob uma promessa: vamos para a terra que manda leite e mel. No decorrer do caminho, Deus chega para Moisés, pastor Marcos, e diz assim: Moisés, diz ao povo que mude a rota, sai desse caminho, vai para o caminho que dá de frente ao Mar Vermelho, se acampa entre Migdol, de frente para Baal-Zefon, e fica ali, porque eu vou fazer algo diferente. Meu pai, fala para quem está perto de você: Deus gosta de fazer diferente. O povo muda a rota, pastor Wesley, para de frente para o mar, montanha de um lado, montanha do outro, Mar Vermelho na frente. Quando eles olham para trás, quem vem? Faraó e todo o seu exército. Já estava ruim e parece que está complicando mais. O mar na frente, não tem para onde ir, montanha de um lado, montanha do outro. Faraó vem atrás. Aí o povo vai clamar a Moisés: Moisés, nos tirasse do Egito para morrer aqui nesse deserto. Aí Moisés revela a intenção de Deus: não clamem a mim, parai e vede o livramento que Deus vos dará, porque estes egípcios que vocês veem hoje, nunca mais vocês verão. Deus deixou parecer que estava complicando mais, para resolver o problema dos egípcios de uma vez por todas. Eu vou liberar a palavra só para quem crê e quer receber. Essa situação para você parece que está complicando mais, mas é Jesus chegando para resolver de uma vez por todas. Pode até aparecer outra situação, mas essa não vai ter mais. Ele vai resolver de uma vez. Aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus! Quem vem? Jesus. Quem eles estão vendo? O fantasma. Quem é que vem? Jesus. Quem eles estão vendo? O fantasma. Por quê? Porque na mente deles, o que nós estamos passando só dá para resolver se aparecer um barco maior. Porque nós idealizamos, nós sonhamos, nós arquitetamos, nós temos a mania de tentar ou querer ajudar Deus a trabalhar. E fala para quem está perto de você com cara de profeta, diz assim: pare de querer ajudar Deus a trabalhar. Nós ficamos querendo apontar a solução. Aí quando a solução vem diferente, a gente não crê. Nós queremos ensinar Deus como fazer. E quando Deus vem de uma forma inédita, a gente não acredita. Quer ver outro exemplo? João capítulo 5. Havia em Jerusalém um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões, próximo à porta das ovelhas. Nestes jazia uma multidão de coxos, cegos, aleijados, e esperando o agitar das águas, porque em certo tempo um anjo descia e agitava a água, e o primeiro que pulasse sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Aí tinha um homem deitado numa cama, aleijado de ambas as pernas, ali há 38 anos esperando agitar das águas. Aí Jesus chega, o texto diz: Jesus vendo e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Ele tinha que responder o que, irmãos? Ele tinha que responder o quê? Quero. Você quer ser curado? Ele dizia o quê? E o que foi que ele disse? Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, porque na mente dele só dá para resolver no tanque. Só tem milagre no tanque, só conserta no tanque, só ajuda no tanque. E fica eu e você. A porta só abre se for naquela empresa. A cura só vem se tal médico agir. Só dá certo se o advogado tal fizer. Só fica aí na mão do Senhor juiz. E você fica inventando desculpas ou querendo apontar para Deus a solução, igual o homem
Quer ficar curado? Tanque. Quer ficar bom? Tanque. Quer sair da situação? Tanque. E Jesus, eu não preciso de tanque. Quando eu quero fazer, eu faço. E faço bem feito, levanta. Toma a tua cama e vai para a tua casa. Eu vou liberar essa palavra aqui. Ele vai fazer do jeito dele, na hora dele, como ele quiser, usando o meio que ele tiver que usar. Mas no final vai dar tudo certo. Alguém pode levantar as duas mãos e, pelo amor de Deus, dá a melhor glória para Jesus de Nazaré. Aleluia! Jesus vem para resolver eles. É um fantasma. Aí Jesus, não é fantasma não, meu filho, sou eu. Oh, glória a Jesus. Irmãos, eu estou sentindo demais a presença de Jesus aqui. Eu sei que Ele está aqui, mas eu preciso te falar. Jesus está chegando para resolver de uma maneira completamente diferente. Não é fantasma, sou eu, não tenho medo. Aí Pedrão, ousado como sempre, né? Senhor, se és tu, permita-me ir ter contigo. Andando sobre as águas, Jesus só dá uma palavra: vem! Que às vezes a gente espera demais, né? A gente vai vir um anjo. Jesus só dá uma palavra: vem! Aleluia! Vem, Pedro! Pedro desce das águas, desce do barco e começa a andar em direção a Jesus. Mas em dado momento comete o erro que qualquer um de nós aqui está fadado a cometer se não se ligar. Tirou o olhar de Jesus, reparou o vento, olhou as águas e começou a afundar. E quando ele já estava prestes a sucumbir, ele clama: Senhor, salva-me. Eu não conheço ninguém que clama por socorro a Jesus e fica sem resposta. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia! Aleluia! Jesus estende a mão, pega Pedro pela mão e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meu Deus! Irmão, olha com cara de raiva para quem está do teu lado, cara de raiva. Diz assim: nunca duvide de Jesus. Fala para outra pessoa, fala com força: nunca duvide de Jesus. Pastor Kleber, me dá pelo menos um motivo para eu nunca duvidar de Jesus. Eu vou te dar 10. Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz, Ele vê, Ele age, Ele é surpresa, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é o eu sou que sou, Ele é a raiz de Davi, Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele está sentado no alto e sublime trono, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é mais poderoso que o prefeito da cidade, Ele tem mais autoridade que o governador do estado, Ele manda mais do que o presidente que vai sair e do outro que vai entrar, se é que vai entrar. Ele é mais poderoso que o sol, Ele manda mais que o presidente da ONU. O diabo e o inferno se rendem a esse Deus. Ninguém pode conter o seu poder. Ele pode operar o milagre que você precisa, Ele pode visitar o teu lar, Ele pode te curar, Ele pode abrir a porta, Ele pode repreender o inferno. Nunca duvide de Jesus, porque Ele é Deus. Tem alguém para adorar ao nome desse? Agora fala com mais vontade para essa pessoa: nunca duvide de Jesus. Você pode aplaudir a Ele enquanto eu bebo alguém. Por que tu duvidou, Pedro? Agora ouça. Vou caminhar para o final já. Vou obedecer o horário porque eu quero voltar outra vez. Jesus pega Pedro pela mão. E o texto diz que eles voltaram para o barco. Agora, voltando aqui o que eu acabei de falar há pouco. O problema dos discípulos era estar naquele barco, naquele mar, enfrentando aquela tempestade. E sabe um pensamento que permeia as nossas mentes quando nos deparamos com uma situação insolúvel? O pensamento é:
se eu não estivesse aqui, resolveria. Já sei, se eu mudasse de casa, resolveria. Se eu mudasse de esposo, resolveria. Se eu mudasse de mulher, a minha vida mudava. Se eu mudasse de emprego, aí seria diferente. Se eu tivesse nascido em outra família, seria outra coisa. E ficamos nessa ideia de que sair fora do barco é o que resolve. Não sei como é que fala aqui, mas lá em Recife a gente fala assim, chutar o pau da barraca. Chutar o balde. Tem gente que fala, vou chutar logo a barraca inteira. Se eu cair fora, resolve. Se eu sair do barco, resolve. Mas eu vim te dizer que sair do barco não resolve. Não resolveu para Pedro, ainda que ele tivesse a melhor das intenções, porque ele desceu do barco para ir até Jesus, mas só piorou, quase morreu afogado. Então sair do barco não resolve. O que resolveu foi trazer Jesus para dentro do barco. O texto diz: e entrando ambos no barco, cessou o vento. Aleluia. Não é a tua ausência que vai resolver o vento, a tempestade do barco. É a presença de Jesus que vai mudar a situação desse barco. E eu quero liberar sobre a tua vida a palavra: Jesus está chegando no barco da tua casa. Jesus está chegando no barco da tua família. Jesus está chegando no barco da tua empresa. Jesus está chegando no barco do teu trabalho, dos teus negócios, da tua faculdade, dos teus sonhos, dos teus projetos. E a presença dele vai fazer o vento cessar. Vai haver paz, vai haver mudança, vai haver longanimidade, vai haver temperança, vai haver comunhão. A presença de Jesus vai mudar este ambiente. Alguém pode receber? Oh, aleluia. Pedro sai do barco, continua a tempestade. Jesus entra no barco, parou a tempestade. Fala para uns 3 aí: Jesus está chegando para acalmar essa tempestade. Diga, é a presença dele que muda. Eles entram no barco. Não, machucou não, graças a Deus. O vento cessa. A coisa muda. E aí, ó, olha o que aqui diz, o versículo 33. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram. Não, peraí, irmão. É o mesmo barco, pastor. É o mesmo mar. É o mesmo lugar. O barco que agora há pouco eles estavam desesperados, agora estão em paz. O barco que agorinha eles estavam completamente aterrados. O barco que há poucos minutos eles não sabiam o que fazer, descontrolados, completamente perturbados naquele barco. E agora? Eles estão adorando. No barco onde eles choravam, eles estão sorrindo. No barco onde estavam tristes, estão se alegrando. No barco onde não sabiam o que fazer, agora já sabem o que fazer: louvar, glorificar e bendizer o nome de Jesus. Você é inteligente, você pegou a palavra. Adore o nome dele aí. Eu vou liberar para você glorificar bonito e gostoso. Jesus está chegando para mudar o ambiente do barco. O lugar onde você chorava, você vai sorrir. O lugar onde você era envergonhado, você vai ser honrado. O lugar onde alguém tentou te destruir, vai haver construção de Deus. O lugar onde você era tão triste, você vai ficar alegre. O lugar onde você não sabia o que fazer, vai saber exatamente o que fazer. É o que, pastor? Adorar, glorificar, exaltar. Lá onde você não tem força para nada hoje, amanhã vem um fôlego de vida para você. Perceba que a mudança, ela não foi local, a mudança foi climática. O local era o mesmo,
mas o clima era outro. Aleluia. Eita, Jesus. Meu Deus do céu. Imagina, eu sei que aqui em Bangu tem uma fama grande que é o lugar mais quente do Rio de Janeiro. Ainda é? Eu lembro que eu dei aula de DVD aqui um dia. Estava aqui no ar, quando eu saí lá fora, estava um frio medonho. Tava que era uma festa. Imagina se de repente aqui em Bangu, em pleno sol do meio-dia, em verão, baixa uma garoa friazinha, você fica, eita, coisa boa. O lugar é o mesmo, mas o clima mudou. Meu Deus. Aleluia. Será que você pode por um minuto? Eu vou te dar um minuto para você adorar a Jesus crendo nessa palavra. Vai ser o mesmo lugar, mas um clima diferente. A mudança não é geográfica, a mudança é circunstancial. Vai ser a mesma casa, mas um clima diferente. Vai ser o mesmo trabalho, mas um ambiente diferente. Vai ser a mesma faculdade, mas a comunhão vai acontecer lá. Você não vai precisar se mudar de lugar. O lugar que vai ser mudado com a presença de Jesus. Eu vou declarar sobre a tua vida. Você não vai mudar de lugar. É o lugar que vai ser mudado com a presença de Jesus. Não, eu vou falar de novo. Você não vai mudar de lugar. É o lugar que vai ser mudado com a presença de Jesus. Eu vou falar de novo para ver se sai um glória mais forte. Você não vai mudar de lugar. É o lugar que vai ser mudado com a presença de Jesus. Aleluia, aleluia. Ninguém vai arredar o pé do lugar. Jesus vai chegar lá para mudar aquele ambiente. Estão no mesmo barco, só que agora adorando. E olha, veja que tem uma frase que encerra aqui, irmão, que a adoração, ela tem letra. Eles dizem assim, eles estão adorando dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eu tenho uma pergunta para fazer para essa igreja inteligente e acredito que não vai haver dificuldade para você responder. Preste atenção. A essa altura do campeonato, depois de terem visto Jesus fazer cego enxergar, coxo andar, surdo ouvir, mudo falar, acalmar a tempestade, expulsar o demônio, todos os sinais e maravilhas que Jesus fez, testificando que ele era o Messias, você acha, é a pergunta, você acha que os apóstolos, os discípulos, tinham alguma dúvida de que Jesus era o Filho de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Diga sem medo, sim ou não? Não. Tinha alguma dúvida que Jesus era o Filho de Deus? Sim ou não? Não, irmão, não tinha. Então por que essa expressão verdadeiramente? Tu és o Filho de Deus. Por que essa expressão tão estarrecedora? Por que indagaram tão boquiabertos? Por que estão tão assustados? Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Por um motivo, irmãos, é que Jesus está controlando o que até então ninguém podia controlar. É porque Jesus está resolvendo aquilo que até então não tinha solução. É porque Jesus está operando o que era inoperável. É porque Jesus está colocando no lugar aquilo que até então ninguém conseguia colocar no lugar. É porque Jesus está dando um jeito naquilo que todo mundo olhava e dizia: não tem mais jeito. Tem 10 recebendo a palavra aqui. Eu vou liberar sobre a vida de quem quiser receber. A presença dele está chegando para resolver o que até hoje ninguém resolveu. Jesus está chegando para dar jeito naquilo que até hoje ninguém deu jeito. Ele está chegando para operar o que até hoje ninguém operou. Ele está chegando para fazer o que até hoje ninguém
aqui, irmãos. Você pode falar isso para alguém? Jesus está chegando para resolver o que ninguém resolveu até hoje. Não, você devia agora. Levanta as tuas mãos, porque uma mão é pouco demais, irmão. Enche esse lugar de adoração àquele que faz o que ninguém pode fazer. Aplauda o nome dele. Você pode colocar de pé, por favor. Aleluia. Certo dia eu entrei no quarto da minha casa, pastor, e estava lá minha esposa de frente ao guarda-roupa. E entre ela e o guarda-roupa estava uma montanha de roupa no chão. Aí eu olhei para ela e falei: ô vaso, o que é isso? O que foi que aconteceu aqui? Ela virou para mim e falou: eu estou arrumando o guarda-roupa. Eu falei: arrumando? Mas eu estou vendo uma tremenda bagunça. Aí ela falou assim: porque você chegou no decorrer do processo. Eita, Jesus, aleluia. Olhou o processo na hora errada. Sai e vem no final, que tu vai ver cada coisa no seu devido lugar. Igreja inteligente agora já temos 20 crentes crendo na palavra e dando glória. Alguém olha para você agora e vê uma bagunça, é porque está no decorrer do processo. Alguém olha a tua situação e diz: está tudo errado, é porque é o caminho, é o operar. Mas manda vir no final, depois que Jesus tiver feito tudo, cada coisa estará. Eu profetizo sobre a tua vida. Jesus vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Remaram aproximadamente 9 horas e não saíram da metade do caminho. Mas lá em João diz assim: e ele entrando no barco, o vento cessou e logo chegaram ao seu destino. Sem Jesus, 9 horas remando, não saiu da metade. Sem Jesus, 9 horas sofrendo, tudo parado. Sem Jesus, com as forças deles, habilidades deles, do jeito deles, não passou da metade do caminho. Depois que Jesus entrou, logo chegou ao seu destino. Então, sem Jesus, travado. Com Jesus, destravou tudo. Quando Jesus entrou no barco, o que estava parado ganhou movimento. Quando Jesus entrou no barco, o que estava estagnado passou a andar. Quando Jesus entrou no barco, o que parecia que não tinha jeito, passou a ter jeito e as coisas prosseguiram. Eu quero agora dar uma oportunidade muito especial para encerrar isso aqui. Se tem alguém aqui nessa noite, quem sabe você chegou aqui, você não veio por acaso. Foi Jesus quem te atraiu para a presença dele. Porque ele tem um projeto e um plano na tua vida. E tudo que ele quer realizar passa por uma decisão da parte dele já tomada, que precisa se unir à decisão que você precisa tomar. Qual foi a decisão de Deus, pastor? Enviar Jesus para morrer na cruz, perdoando os pecados e aceitando todo aquele que em Deus crê, para mudar a vida e fazê-lo morar no céu um dia. A parte de Deus, a decisão de Deus foi tomada e muito bem realizada. E qual é a minha ou a sua parte? Entregar a vida a Jesus. Voltar para os caminhos do Senhor, se porventura você está aqui, está afastado ou afastada. E eu quero orar por você. E eu creio, irmãos, que Jesus não me trouxe de tão longe para cá em vão, não. Foi para falar com alguém que está aqui nessa noite. E Jesus já falou contigo. E você tem enxergado coisas travadas, estagnadas, paradas na tua vida. Hoje, Jesus quer voltar a dar movimento na tua vida. Para isso, você tem que permitir que Ele entre no teu barco ou na tua vida e tome o controle. Entrega o controle da tua vida nas mãos de Jesus e fica tranquilo. O barco vai chegar do outro lado. A viagem será concluída. A travessia obterá êxito. Portanto, se tem alguém aqui nessa noite
que quer entregar a vida a Jesus. Enquanto toda a igreja fecha os olhos, por favor, e ora nessa hora.